Quer começar, Raquel? Então, tanto faz para mim. Acho que posso começar, né? Que vai também qualquer... Pode ser, então. Pode. Então, o tema, né, que a gente está estudando desde a semana passada e essa também é sobre Guerra Fria, né, o tema, que é um período, então, de disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Compreende, então, o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em 45, e vai até a extinção da União Soviética em 1991. Então, é um período bem longo, acho que dá 44 anos, né? 44 anos de Guerra Fria, é um período extenso, né? Guerra Fria, o nome, né, já diz. Só um minutinho que a minha filha chegou aqui. Ô, mãe. Desculpa. Então, é um período longo, extenso, né, 44 anos, e o próprio termo, né, Guerra Fria. Exatamente, né? Não teve esse conflito, né? De tão direto, né? Entre as duas potências. Isso. Posso falar? Pode. Não, é exatamente isso. Não houve guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, que eram os dois representantes da Guerra Fria. Mas, em compensação, eles influenciaram guerras por todo o planeta. Então, por todo o planeta teve conflitos armados apoiados tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Mas eles, os dois, se enfrentarem, Estados Unidos contra a União Soviética, isso não teve. Então, por isso é chamado de Guerra Fria. Até porque se houvesse realmente um combate, né, entre os dois, em certo momento, os dois possuíam, né, bomba atômica, né? Uhum. Então, o estrago seria muito grande. Então, ficavam os dois, né, só muito mais esperando, né, o que poderia acontecer, né? Mas em relações mais diplomáticas, digamos assim, né? Sim, mas e também na base da ameaça, né? E da espionagem. Isso. Por isso essa questão mais ideológica até, né, dessas propagandas, né? Pode passar, eu acho, Di. Então, a gente colocou um pouquinho dos antecedentes, né, que a gente o Marcos estava conversando com vocês e tratando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, é justamente no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né, que eles vão tentar um acordo de paz e até tentar elaborar o que fazer com essa Alemanha, né, com o território alemão e com as outras áreas, então, que foram derrotadas na guerra. Vão ter duas conferências bem importantes. A primeira conferência de Alta, então, ela vai dar já em fevereiro de 45, e lá eles vão ver que a atual Liga das Nações, que até então existia, não fez o efeito esperado, né? Não combateu a guerra, né? Não teve. Então, eles criaram outro órgão, que a gente tem esse órgão até hoje, né? Que é a ONU. E para tentar fazer com que a paz, né? Que essas ligações mais diplomáticas realmente tivesse êxito, né? Que a Liga das Nações, então, não tinha feito um efeito esperado. A Alemanha, então, eles acordaram que a Alemanha seria dividida, né, em zonas de ocupação, assim como a própria capital Berlim também dividida em zonas de influência, né, entre Estados Unidos, França. A França vai entrar posteriormente, né, Inglaterra, União Soviética e Inglaterra seriam divididos. Seriam permitidas também eleições livres nos estados do leste europeu. E o Stalin, uma parte bem interessante, é que foi acordado que o Stalin iria interferir contra o Japão, desde que ele recebesse territórios. Tá? Então, na verdade, era bem ali no finalzinho ainda, para ver se o Japão iria se render ou não. Aí acontece a Conferência de Potsdam, também eles acordam, então, que a Alemanha seria desarmada, que o Partido Nazista seria desmantelado, que os alemães deveriam pagar indenizações. Dizem que o Stalin queria muito, né, como ele foi muito prejudicado, né, com a Segunda Guerra, então ele queria muito essas indenizações, todos esses danos causados durante a guerra.
E pode passar de mim, eu acho que daí tem ali tem a foto dessas conferências, e é bem interessante a gente notar que na primeira conferência em alta a gente tem o Churchill, né, primeiro-ministro inglês, o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na época, e o Stalin, né, o presidente da União Soviética, né. E de Potsdam, a gente não tem mais o Churchill, né, a gente tem o Clement Attlee, a gente não tem mais o Roosevelt, que o Roosevelt ele falece nesse tempo, e a gente tem o Truman. Então, aí a gente já vê uma diferença, porque o Roosevelt, ele tinha uma diplomacia melhor com o Stalin, ele confiava muito mais no Stalin do que o Truman. Então, a gente tinha uma relação, digamos assim, um pouco melhor. Com a chegada do Truman, um negócio já se altera bastante, tá? Essas relações mais diplomáticas já sofrem digamos assim, uma queda, né? E pode passar para a próxima. Como eu tinha comentado anteriormente, né, tinha acordado no primeiro acordo entre eles que a União Soviética iria intervir no Japão. Só que os Estados Unidos, o que fez? 6 e 9 de agosto, logo depois dessas conferências, as bombas, né, em Hiroshima, Nagasaki. 6 e 9 Nagasaki. E o que significa isso? Para muitos historiadores, isso significa que Estados Unidos já estava querendo dizer para a União Soviética e mostrar o seu poder. Então, se a União Soviética queria dominar, digamos assim, um pouco do leste europeu, eles queriam mostrar que eles tinham um poder bélico maior do que qualquer exército, né? Que seria, no caso, a bomba atômica. Muitos historiadores comentam isso, tá? Já era para mostrar a sua potência, né? Já era o começo da rixa. Isso, diz que foi um estopim, né? Pode passar, Jimmy. Aqui para vocês terem mais a ideia dessa divisão da Alemanha, então, né, em quatro zonas, a zona britânica, a zona soviética, a zona americana e depois, posteriormente, a zona francesa. E a divisão de Berlim, Berlim também foi dividida, como eu comentei, e Berlim fica bem ali dentro da área da zona soviética, né? Então, tu pensa, a área total da União Soviética e Berlim, que está ali bem no meio, também dividida entre as 4 potências vencedoras da Segunda Guerra. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Jimmy. Sim, até estava conversando esses dias com a minha esposa aqui, que ela olha um canal que se chama Alemanizando, que é um casal de brasileiros que moram lá moram na Alemanha. E eles comentaram que até hoje a questão do muro de Berlim, da divisão de Berlim, ainda afeta muito na infraestrutura da cidade. Isso vai para o lado ocidental, ele é bem mais evoluído, infraestruturado, enquanto o Até lado hoje. até hoje, enquanto ainda o lado oriental ainda sofre com as suas precariedades. Uhum. Deixa eu dar para passar. Aqui a gente tem uma charge publicada aqui no Brasil, na época, tá, da Guerra Fria, que vai mostrar essa disputa, né, entre o capitalismo, então, representado pelo Truman, e o socialismo, representado, então, pelo Stalin, né. Depois, posteriormente, dos dois, ter a bomba, né, porque primeiro teve os Estados Unidos e depois a União Soviética, né. Então, é bem complicado entre um conflito direto, realmente, entre eles. Dá para passar, Jimmy? Aqui é um conceito, né? Um conceito do historiador Lowen, né? Que é um historiador que a gente estuda, né, Jimmy? Sim. Não está aparecendo para ti, Cássio? O Norman Lowe. A gente vai tentar ler, então, melhor aqui, de repente, os slides. Mas por que será que não está aparecendo no celular? Não costuma Não aparecer? faço ideia. Mas qualquer apresentação, acho que é feita no computador, pra mim não aparece quando eu tô no celular.
Estranho. A gente vai Pra mim falar também um pouquinho, acontece isso às vezes. a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema comunista, né? A ideia, qual é a ideia desse sistema, dessa Ô, divisão que Raquel, tem hoje. Oi? deixa eu só te interromper um pouco. Mas o restante de vocês está no celular também? Sim, eu tô pelo celular. E tá Então, enxergando? Eu tô. É bem. Será que se tu sair da sala e voltar de novo, não aparece? Eu vou tentar, então. Uhum. Desculpa, Raquel. Pode continuar. Então, ninguém tá conseguindo visualizar a apresentação? Ao Eu César, tô. sim. O César, sim. Então, o Jimmy, tu tinha lido, né, Jimmy, uma notícia que saiu hoje, né, do Sim. presidente? Tu quer ler pra gente tocar e falar um pouquinho da diferença entre o sistema comunista e do capitalista, né? Uhum. Quer ler? A declaração do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos, num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil. Nós não aceitamos esse regime ditatorial onde o povo não tem vez. Nós somos a liberdade. Nós somos aqueles que não têm medo da verdade, declarou o presidente Jair Bolsonaro. Então, essa notícia está no Terra, saiu hoje, declaração dele. Então, voltando à questão ali, ó, que o Norman Lowe, o que ele fala? Que o sistema comunista de organização do Estado e da sociedade se baseia nos ideais de Karl Marx, que acreditava que a riqueza de um país deveria ser propriedade coletiva, então o que significa de todos, e compartilhada com todos. A economia deveria ter planejamento centralizado. Só um pouquinho que está passando um avião aqui. Deu. A economia deveria ter planejamento centralizado, os interesses e os bens da classe trabalhadora deveriam ser salvaguardados por políticas sociais do Estado. Então, Karl Marx ele escreveu uma coisa, mas não necessariamente o que ele escreveu sobre o comunismo foi realmente aplicado. Então, a gente tem aí diversas nuances dentro do comunismo, que muitos chamam de comunismo soviético, ou daí temos o comunismo chinês, temos o comunismo norte-americano, norte-coreano, nós temos o comunismo cubano. Então, cada um pegou e cada um desses países fez o comunismo através da sua interpretação. Um fato muito curioso é que Fidel Castro ele não era comunista. Ele não era um político de esquerda. Ele se tornou combatente, tomaram conta de Cuba e depois de um bom tempo ele foi se associar à União Soviética. Ele não era comunista. Então ele acabou se tornando comunista por interesses políticos. Então, aí que tá. Muitas vezes a gente entra nas redes sociais e vê o pessoal criticando o Marx, falando mal do Marx. O Marx ele não falou nada, ele fez só uma análise sociológica. Ele não obrigou, ele não obrigou as pessoas, ele não quis doutrinar as pessoas. Ele escreveu aquilo que ele achava que a sociedade era a evolução da sociedade. Tanto que no que ele escrevia, mais uma vez um avião passando. Deu. Tanto que nos manifestos que ele escreveu, tem um fato muito curioso que ele escreve que o primeiro país que ia conseguir chegar ao comunismo seria a Inglaterra. Porque a economia, o sistema capitalista inglês já estava muito evoluído.
A industrialização, né, Jimmy? Exatamente. Quando ele pensou, né, no sistema comunista, ele pensou num país que é a Inglaterra industrializado, né? Ele pensava num sistema linear, onde os países os países e as sociedades deveriam passar por estágios. Então, o estágio que os países se encontravam era o capitalismo. Então, o próximo estágio seria o socialismo e depois do socialismo viria o comunismo. Então, ele pensa por estágios. Só que a sociologia moderna nota que as sociedades, cada uma evolui de uma maneira diferente e tem suas políticas diferentes. Então, o pensamento linear dele, de evolução, é totalmente descartado hoje em dia. Não sei se quer comentar mais alguma coisa, Raquel. Não, pode passar para o próximo sistema. O sistema capitalista, que é a nossa realidade, né, na verdade, a gente tem muito mais familiaridade, digamos assim, ele vai operar, então, com base na propriedade privada, né, da riqueza do país. Então, as forças motrizes por trás do capitalismo são realmente a iniciativa privada, que busca o lucro, e a preservação do poder da riqueza privada, né. Então, tem uma frase... Pode falar. Não, pode falar, depois é um complemento que eu quero fazer. Não, então, com essas duas ideias, essas duas ideologias, né, que caminham em lados opostos, diziam que na época era uma paz totalmente improvável, né, porque esses dois blocos queriam, digamos assim, a sua hegemonia, né, então, são ideologias bem diferentes, assim. Não sei se ficou bem claro para vocês, não sei se o Jimmy quer comentar mais alguma coisa. Não, eu quero comentar o referente ao que eu falei antes, da questão de que cada país tem a sua maneira de enxergar o comunismo. A gente pode pegar, por exemplo, a China. Há uns 4 anos atrás eu tive uma palestra com uma professora chinesa e ela falou que o seguinte: nossa política é socialista, nossa economia é capitalista. Então, para vocês verem que cada um enxerga o comunismo e o socialismo de uma maneira diferente. Pode passar daí, Jimmy. Então, aqui fala um pouco mais dessa questão da influência, né, dessas zonas de influência, o bloco comunista, então, constituído por Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, antiga Alemanha Oriental, Iugoslávia, e o bloco capitalista, que seria Japão, Grã-Bretanha, Turquia e mais 14 países europeus. Acho que no próximo slide tem ali um mapa, né, que vai mostrar a Europa bem dividida, né, totalmente dividida nesse bloco mais lilazinho ali, né, que é o bloco soviético, da União Soviética, países do leste europeu, que era uma zona que todos eles queriam, né, essa zona, digamos que o Stalin queria para se proteger, né, essa zona, esse corredor, de possível ataque, de uma possível guerra. A cortina de ferro. Isso, a cortina de ferro dele. E pode passar, eu acho, Jimmy. Senão não vai dar tempo. É bem interessante a gente pensar como é que os historiadores, com o tempo, viam, né, esse conflito, assim. Eles tentavam justificar de que maneira que se iniciou. Então, na década de 1950, a maioria dos historiadores culpavam Stalin, porque, como eu comentei, ele queria o domínio do leste europeu, queria espalhar o comunismo. O Ocidente tinha apenas que se autodefender digamos assim, da ambição do Stalin, criando, então, a OTAN e também a questão na entrada da Guerra da Coreia, né, para tentar se defender realmente do comunismo. Já na década de 1960, 1970, a gente tem um revisionismo por conta da participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, com muitas mortes, que teve muitos
a população, né, dos Estados Unidos, os combatentes dos Estados Unidos morreram. Então, já teve aí uma mudança no pensamento, dizendo que a responsabilidade não é apenas de Stalin, né, mas também dos Estados Unidos. Já na década de 80, baseado em diversos documentos que foram encontrados, arquivos, viram que a situação não era tão simples, que a situação da Guerra Fria era muito mais complexa. Então, que perdura até hoje, digamos assim, que culpado, qual era o culpado? Digamos, ambos eram culpados. Né? A gente não quer dizer que um apenas era o culpado, ambos deles. Todos os dois queriam essa hegemonia, né? Pode passar, não sei se quer comentar mais alguma coisa. Não, eu vou me conter um pouco para a gente passar. Para não ficar horário, né? Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida também. Então, para a gente tentar entender como é que se inicia esse conflito assim, na parte mais prática de instituição, né? Começa com os Estados Unidos, então, com a doutrina Truman, que é o próprio nome, né, do presidente dos Estados Unidos, ele que vai elaborar essa doutrina, que ele vai apoiar, então, todas essas nações livres, é tipo uma política, né, que desejam resistir à dominação comunista. Então, ele queria combater o comunismo em qualquer lugar do planeta. A ideia era essa. Em contrapartida, então, a União Soviética elabora a Cominform, que também é um comitê, né, dos partidos comunistas e operários para evitar, né, a influência dos Estados Unidos. É uma reação aqui e a outra aqui, sempre, né? Então, fica bem claro com essas instituições. Pode passar, Jimmy. Na parte econômica, a gente tem, então, o Plano Marshall dos Estados Unidos, que para auxiliar justamente esses países europeus, né, da possível também influência soviética, para tentar se reestruturar após a Segunda Guerra Mundial, né, que vários países foram devastados, então seria essa uma ajuda mais econômica. Em contrapartida, também, daí, como resposta, a União Soviética cria a Comecon, que é um conselho para assistência econômica mútua também, com a mesma ideia do Plano Marshall, mas em polo oposto, né, em bloco oposto, que é da União Soviética. Pode passar. Tudo que era feito, tudo que era inventado, tudo que era feito, tinha uma versão americana e uma versão russa, sempre. Isso. Então, assim, digamos que a primeira grande crise, assim, né, para realmente as relações ficarem mais complexas ainda, foi o bloqueio de Berlim. Então, como eu tinha explicado antes, né, dentro da Alemanha, Berlim pertencia, então, à influência soviética. E era dividido naquelas zonas que a gente relatou antes ali, né? E então, o que acontece? Eles precisavam da União Soviética para estar abastecendo, né, a zona ocidental. Com o bloqueio que o Stalin faz, eles não conseguiam mais abastecer alimentação, combustível, tudo que vocês imaginam que era feito com as linhas, com os trens, né, na época, foram totalmente impossibilitados. E o Stalin fez isso achando que eles iam se render, que eles iam entregar o território, que iam entregar Berlim, porque aquela zona toda já estava quase praticamente com a influência soviética. Em contrapartida, eles se uniram mais ainda, então, a essa região, né, que estava, então, dividida entre aquelas três potências, e, não, a gente vai dar um jeito. Eles deram um jeito e mandaram de aviões a alimentação, mantimentos, para não entregar o território. Não sei se o Jimmy quer comentar mais alguma coisa, ficou claro? Por mim, a gente pode tocar ficha. Vamos tocar ficha, então. Então, a gente tinha daí duas moedas circulando em Berlim, e ali naquele momento a gente já via uma diferença econômica muito grande, uma pobreza que o Jimmy tinha comentado, que até hoje a gente vê essa diferença. Que perdura até hoje. Essa pobreza oriental e uma riqueza maior, então, dessa região ocidental. Então, a União fechou os acessos, que nem eu tinha comentado, entre Berlim Ocidental e Alemanha Ocidental, impossibilitando o abastecimento dessas áreas. A gente tem depois o fim do bloqueio, né? São criados, então, 2 estados alemães independentes. A República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, ela se une, né? Que nem eu tinha comentado.
e a República Democrática da Alemanha, que é a Alemanha Oriental Socialista. Então, pode passar. Aqui nós temos a OTAN e o Pacto de Varsóvia, os símbolos deles. Pode passar, Jimmy. São a OTAN e o Pacto de Varsóvia, daí a parte mais, a questão mais militar, que é a questão de defesa, né, dos interesses dos membros. Então, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em resposta à bomba atômica soviética, que até nesse momento, então, anteriormente a União Soviética não tinha, né, a bomba atômica, mas nesse momento já passa a ter, e também em resposta ao bloqueio de Berlim também, então eles fazem essa aliança que o ataque a um deles seria considerado o ataque a todos. Então aí que começa a coisa a ficar mais tensa, né? Então em contrapartida é feito o Pacto de Varsóvia também para se proteger da OTAN. Não sei se você quer contar uma coisa. Não, que nem ele diz ali, em resposta à bomba atômica soviética. Como ele sabia que a União Soviética tinha bomba atômica? Simples. A propaganda soviética. Então, eles faziam testes com as bombas atômicas, geralmente era no Pacífico, no Oceano Pacífico, e eles filmavam e faziam propaganda dentro dos países da União Soviética, e daí, com a espionagem, isso acabava chegando a notícia até os Estados Unidos. Então, e isso daí começa a questão do toma lá da cá, da questão da produção de bomba atômica, onde um produz uma bomba atômica, o outro vai lá e produz uma melhor, e assim por diante. Uma corrida armamentista, né? Exato. Dito, né? Pode passar, Jimmy. Aqui nós temos uma divisão, né, da OTAN e do Pacto de Varsóvia, que é a afinidade, né, dos blocos. Pode ver o Brasil aqui, né? O Brasil ele já está com uma afinidade maior ao bloco capitalista, né? Nesse momento. Pode passar, Jimmy. A questão do Jimmy que estava falando sobre a questão da espionagem. Quer comentar, Jimmy? Sim, daí a gente tem as duas agências. A americana, que é a CIA, criada em 1970 e 1947, então pouco depois ali do fim da Segunda Guerra, do Serviço de Inteligência, o Serviço Secreto de Inteligência com autorização para interferir em assuntos internos em outros países. E isso vai ficar bem marcado, porque a CIA, ela tem presença na questão da ditadura brasileira. Então, eles pegaram, e não só na brasileira. Então, várias ditaduras por todo o planeta, principalmente aqui na América Latina, foi por questões de influência da CIA, onde eles mandaram agentes da CIA para pegar e intervir nos governos para que não se instaurasse um governo de esquerda que possivelmente poderia se aliar à União Soviética. Daí, em resposta da criação da CIA, os soviéticos criaram a KGB, Comitê para a Segurança do Estado, em 1954, o Serviço de Espionagem Internacional. Então, pode falar. Não, geralmente os agentes da KGB, eles eram enviados para os países para ensinar táticas de guerrilha para os grupos que eram contra os governos, para a derrubada dos governos. Então, era mais... A CIA, ela intervia diretamente nos governos, e a KGB, ela intervia mais nos grupos de oposição, os revoltosos. Então, eles faziam a KGB fazia um trabalho de guerrilha e a CIA fazia um trabalho de controle político. Não, eu ia dizer que é bem interessante, que a gente vê bastante nos filmes, né? Nos filmes, tem vários filmes aí que a gente vê, né? A participação da CIA e bastante da KGB também. Da KGB também. E a CIA, ela existe até hoje, né?
A KGB ela foi extinta junto com a União Soviética. Diz que se tu entra no site da CIA, né, eles têm como saber que tu entrou, Sim, sim. né? Ti- E o que Tinha que tu um, acessou lá também. tinha um mito que se tu escrevesse antigamente, se tu escrevesse no e-mail a palavra CIA, bomba ou Estado Islâmico, a CIA começava a vigiar teu fluxo de e-mails. Sim, Mas é um mito, não sabe se é verdade ou não. Da né? mesma forma que era um mito que a CIA tivesse participação na, na, no golpe civil militar do brasileiro e agora há poucos anos fomos descobrir que era verdade. Então, há alguns anos atrás, isso era um mito que a CIA tinha participado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, há documentação que a própria CIA pegou e publicou que ela teve participação direta no golpe civil militar brasileiro. Pode passar, Jimmy. Aí é mais da questão da caça às bruxas, o medo, né? O medo comunista, né? Com o macartismo, que é um comitê de atividades anti-americanas, criado então em 1950, para punir todos os suspeitos que tinham no país de envolvimento com o comunismo. O senador, o Joseph McCarthy, ele assume a sua liderança intensa na campanha de intimidação de intelectuais, líderes trabalhistas, funcionários do governo, acusados, todos que eram acusados de esquerdismo. Charlie Chaplin, né, se não me engano, ele teve que sair dos Estados Unidos também por ser acusado de comunismo. Então tinha toda uma vigia, né, para saber os possíveis inimigos que estavam dentro do país. O termo que eles utilizam muito é caça às bruxas, né? Então é o tipo um medo, né, um medo crescente realmente do comunismo. Pode passar, Jimmy. Não, daí eu só quero fazer um comentário. E daí vocês vê que o interessante que, tipo, a intensa campanha de intimidação a intelectuais, líderes trabalhistas, funcionários do governo e que eram acusados de esquerdismo. Então, qualquer um que tivesse um ideal que fosse a favor da população, que trabalhasse a favor da população, era acusado de comunismo. Então, isso a gente pode fazer um paralelo hoje em dia com o que acontece na nossa política brasileira, onde A gente pode fazer se um tu, paralelo, a gente pode fazer um paralelo com o que tu leu antes ali do nosso presidente, com esse medo muito grande do comunismo, né? exatamente, o medo do comunismo é ainda um pensamento de Guerra Fria. Infelizmente, o nosso presidente ele tem esse pensamento ainda, um pensamento de Guerra Fria, onde a gente tem que caçar os comunistas. Pode passar, Jimmy. Que é ele, o senador. Pode passar. Pode passar também. Que é mais a questão do Muro de Berlim. Daí tu quer falar um pouco de. Bom, acho que só ler ali, porque a gente já comentou, né? Construído pelos russos em 1961, os comunistas estavam constrangidos com o número de refugiados que escapavam da Alemanha Oriental para Berlim Ocidental, uma média de 200 mil por ano. Então era uma rota de passagem. Todos os caminhos levavam, bem dizer, a Berlim, e eles tinham que passar, todo mundo que era da Alemanha Oriental, eles tinham que passar por Berlim para chegar até a Berlim Ocidental e viver na Alemanha Ocidental. Só que daí é construído o muro para evitar essa migração das pessoas. E como comentei antes, a Alemanha, a Berlim Ocidental ficou extremamente infraestruturada e evoluída, enquanto a Berlim Oriental sofria com a miséria. E isso ainda se reflete até hoje. Vamos passar.
Aí temos a questão da corrida armamentista, que a gente já falou. Em 49, os russos produzem sua própria bomba atômica. Em 52, os Estados Unidos fabricam a bomba de hidrogênio. Em 53, os russos fazem o mesmo, tá? Que vemos ainda aquele toma lá da cá. Em 57, o míssil balístico intercontinental russo. Atlas é a versão estadunidense. Os mísseis de alcance menor, o Júpiter e Thor. E em 1970, temos o míssil balístico Poseidon dos Estados Unidos. Ainda temos a questão, ainda que podemos fazer relação com a corrida armamentista, com a corrida espacial, é o programa Star Wars. Onde... Daí depois eu começo, senão eu vou acabar pulando coisa aqui. Daí tem as crises dos mísseis de Cuba em 62, onde a União Soviética instala mísseis em Cuba. Lembra que eu falei que até então Fidel Castro não era comunista. Eles tomaram, fizeram uma revolução em Cuba, tomaram o poder, mas eles não eram comunistas. Depois que eles se tornam comunistas. E daí é através dessa mudança política que eles fazem essa aliança com a União Soviética e instalam mísseis em Cuba direcionados para os Estados Unidos, ameaçando a cidade de Nova York, Chicago, Washington e Boston. A defesa uma defesa a Castro oferecida a Khrushchev, desativando Kennedy. Por que uma defesa oferecida a Castro? Porque a política que era instaurada, o regime político que era instaurado em Cuba tinha apoio dos Estados Unidos. Então, a CIA apoiava o governo cubano da época. Então, por isso que acabou tendo essa aliança com a União Soviética. Pode falar, Raquel. Aqui fala um pouco mais dessa questão da Guerra Fria, que maneira que o Brasil se manifestou, né? Todos tinham que ter um alinhamento, né? Não tinha neutralidade, embora quisessem muitos países ficarem neutros, né? O Brasil, ele defendeu a neutralidade, né? Na crise dos mísseis cubanos. Pode passar, Jimmy, que daí a próxima slide. Então, o grande medo do governo Kennedy era que o Brasil tomasse o mesmo caminho de Cuba, tornando-se socialista, e se isso acontecesse, então Kennedy estava convencido do que levaria toda a América do Sul para o mesmo rumo, né? Então, ele procurou ter uma relação com o presidente na época, que é o João Goulart, né? Para, digamos assim, tomar o João Goulart para o seu lado, para o lado capitalista, né? Então, tem uma carta, eu acho que eu tenho um trechinho da carta no próximo slide, eu vou ler. Então, aqui mostra de maneira nem um pouco sutil, né, digamos assim, que ele convidou o Brasil a ir para o lado dos Estados Unidos. Espero que nessa circunstância, Vossa Excelência sentirá que o seu país deseja unir-se ao nosso, expressando seus sentimentos ultrajados frente a esse comportamento cubano e soviético. E que Vossa Excelência achará por bem expressar publicamente os sentimentos do seu povo. Quero convidar Vossa Excelência para que suas autoridades militares possam conversar com os meus militares sobre a possibilidade da participação em alguma base apropriada com os Estados Unidos e outras forças do hemisfério em qualquer ação militar que se torne necessária pelo desenvolvimento da situação em Cuba. Então, embora o presidente na época, João Goulart, quisesse ser um país neutro, Kennedy foi lá e disse, não, tu tem que tomar uma posição, ou tu é meu aliado, ou tu é o aliado da União Soviética, né? Esse documento, a gente tem acesso a ele, a gente até coloquei ele embaixo, né? É um documento que a gente tem acesso na Fundação Getúlio Vargas, tem uma série de documentos lá, para quem tiver interesse, né? Pode passar para o próximo slide. Não, só lembrando o porquê da neutralidade. Um dos motivos dessa caça que teve a João Goulart por ser comunista foi porque ele fez uma viagem para a China
para manter relações comerciais com a China. E a China, obviamente, era comunista. Só que, se vocês pararem para pensar, os chineses eles têm 1/3 da população mundial. 1/3. Então, se dividiu a população mundial em 3 partes, uma parte dela, 1/3 dela, são de chineses. Então, estabelecer uma relação comercial com a China era bastante atrativo. Então, por isso que o João Goulart ele queria se manter neutro, porque ele não queria, ele queria estabelecer uma relação comercial com a China, porque ia ser vantajosa para o Brasil. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha que lidar com essa questão do controle dos Estados Unidos na América Latina. Eu acho que é a resposta do Jango na próxima. Vamos ver. Ó, o Brasil é um país democrático e o povo e o governo repelem o comunismo internacional. Mas onde se fazem sentir ainda perigosas pressões reacionárias que procuram, sob o disfarce do anticomunismo, defender posições sociais e privilégios econômicos, contrariando desse modo o próprio processo democrático de nossa evolução. Acredito que o mesmo se passe em outros países latino-americanos, divorciando-se da opinião pública latino-americana. Então, na verdade, a resposta dele é um pouco um tom neutro, né? E não tomar uma posição, justamente pelo que o Jimmy falou, né? De querer dizer que ele é um país democrático. Sim. Né? E não querer também pressão nenhuma reacionária, né? Pode passar de mim, acho que senão não vai dar tempo do debate rapidinho. Aqui é mais a questão do fim, né? Do fim da Guerra Fria, depois de 53, que ocorre, que eles dizem que é um degelo, que as razões é a própria morte do Stalin, né? E o seu sucessor, o Nikita, ele acreditava já mais nessa coexistência pacífica entre a União Soviética e os Estados Unidos. O senador, aquele que a gente falou do macartismo, ele também passa a ser visto como fanático, né, por todos. Durante a década de 70, então, tem a assinatura de acordos sobre a corrida armamentista, essa diminuição maior da produção bélica também, em 1970. Durante a década de 80, a gente já tem a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, a crise dos países socialistas, uma crise mais econômica, devido aos altos gastos da União Soviética com a corrida armamentista, também foi um dos fatores. E a insatisfação do popular com os baixos salários, a falta de produtos, o que o Jimmy tinha falado, né? Dessa diferença da parte oriental para a parte ocidental, que se faz, então, realmente esse degelo, né? Pode passar para a próxima. Não, isso dali só a questão do McCarthy, por que ele é visto como fanático? A questão tá intrinsecamente ligado à questão das guerras da Coreia e das guerras do Vietnã, onde os Estados Unidos teve participação com as forças armadas deles e eles perderam muitos soldados, muita gente morreu. Então, dentro dos Estados Unidos, houveram muitas manifestações contra a guerra. Tanto que o movimento hippie foi criado para que fosse contra a guerra, que a frase é faça amor, não faça. Então, essa mudança de pensamento vem através dessas duas guerras, a Guerra da Coreia e do Vietnã, que além das mortes tem a questão dos gastos. A guerra gera muitos gastos. E os Estados Unidos gastavam muito dinheiro investindo em guerras que para o povo não tinha nada a ver com eles. E daí, continuando ali, no fim da guerra, temos a implementação da Glasnost, a reforma política priorizando a liberdade, a perestroika, a reestruturação econômica russa, a União Soviética com mais abertura política e econômica, Estados Unidos e a União Soviética garantem o início de processo de desarmamento nuclear, e um golpe de Estado na União Soviética faz assumir o Boris Yeltsin, que acaba com a União Soviética em 1991, ela volta a ser a Rússia, e promovendo o retorno do capitalismo. E a criação da
CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então, no finzinho ali, se vocês pegarem as guerras que tiveram por influência da Guerra Fria, no fim da Guerra Fria, quem participa dessas guerras é os Estados Unidos. A União, apesar nesses países estarem divididos os exércitos em dois blocos, capitalistas e socialistas, a União Soviética pega e não participa. Tanto que tem países que a União Soviética fala assim, não, eu não vou, que pedem auxílio para a União Soviética, e a União Soviética fala, não vou mandar apoio porque a gente não quer mais participar de guerras. E aqui temos a propaganda, como funcionava, e aqui a gente está usando os quadrinhos, então a gente tem o Capitão América, e o principal inimigo do Capitão América é o Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha, ele faz alusão ao socialismo, porque um dos símbolos do socialismo é o vermelho. Então, e caveira, porque a caveira representa a morte, representa a miséria. Então, eles faziam essa alusão. Como o inimigo, ele é retratado, né, de forma grosseira, assim, que dá medo realmente, né? Sim. E geralmente muito mais poderoso, muito mais forte, né? Como quase que Davi e Golias, né? Tem muito disso, né? Sim. Pode passar. E daí aqui tem que nem... aqui tem uma criação do Falcon, porque da questão do Falcon, ou Falcão, da questão dos protestos dos Estados Unidos. Dentro dos protestos contra a guerra, tinha também a questão dos protestos sociais e das questões raciais, que ainda estavam sendo bastante debatidas e bastante controversas nos Estados Unidos. Então, o personagem é criado meio como que um símbolo para representar esses grupos. Quer falar mais alguma coisa, Raquel? Não, vamos passar, senão não vai dar tempo. Sim. Aqui temos o filme do Rock, em 85, onde temos o bem, Rock é bem Balboa. interessante, né? Essa cena aí é bem interessante, que tem de fundo, né? O Lenin. Sim. O Lenin de fundo, né? E o Yuri Draco, que é o personagem russo. O personagem russo, né? Muito mais forte que o Sylvester Stallone, né? E maior. Maior. E no fim, né? Quem ganha é o americano. O americano. Sim, a representação, mesmo a Rússia sendo maior, o americano ainda consegue ganhar do russo. Uhum. Pode passar, Jimmy. Aí vai repetir um pouco da corrida espacial, né? Que a gente já falou da questão do lançamento de satélites, que nem engraçado que o Sputnik 1 foi lançado pela Rússia, mas os Estados Unidos só pôde conseguir se comunicar da Lua com a Terra foi através do Sputnik. Eles utilizaram a rede de comunicação do Sputnik para conseguir se comunicar da Terra com a Lua. Daí aqui tem a corrida espacial, a exploração espacial, começou com o satélite, Sputnik 57, e daí foi uma sucessão de lançamentos. Aqui tem umas características. As principais características, né? Guerra de informações, disputa por áreas de influência, a corrida espacial, a corrida armamentista e os conflitos indiretos. Né? Eu acho que é isso, né, Jimmy?